Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos filhos e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Podemos ficar assentados. Na hora que o padre estava se dirigindo ao centro de evangelização, carregando o mesmo medo da semana passada. Quem lembra qual era o meu medo? Padre Cleidmar adoeceu e eu que tinha que celebrar. Eu falava semana passada: eu quero tanto escutar o Padre Cleidmar. Hoje eu estava doido para escutar o Padre Lucas, como vocês também. Muito obrigado. Mas seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Parabéns você que está fazendo a vontade de Deus hoje. Você acha que Deus está triste ou feliz com a sua presença nessa cadeira? Então aplauda a Deus. Parabéns. Preste atenção. O salmo, na última estrofe, vai dizer: aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo. Você quer ser amigo ou inimigo de Deus? Você está sendo amigo ou inimigo de Deus hoje, nessa noite? E no dia a dia, no caminhar, nas tribulações, diante do pecado, das tentações, você está sendo, não precisa responder, porque agora não é você que tem que responder. É hora da gente refletir. Será que no escondido do meu quarto eu estou fazendo bem ou mal? Se você olha para o teu relógio e começa a perceber o teu tempo, ele está sendo mais
amigo ou inimigo de Deus, não responda. É hora da gente ser provocado. As conversas que você está tendo no escondido, com os teus amigos, no seu dia a dia, no trabalho, você está sendo mais amigo ou inimigo de Deus? Porque o salmo é muito claro: aquele que vive fazendo bem. Isso significa que Deus está nos chamando a viver uma vida fazendo o bem. Fazer o bem é fácil? Não, mas é bom. É bom a gente cultivar o bem no nosso dia a dia. É bom a gente ser educado, não é verdade? É bom a gente ser gentil, cavalheiro. Não é bom quando o homem abre a porta para uma mulher descer do carro, sim ou não? Sim. Não é gostoso? Não é bom quando a mulher fala com carinho, com respeito, sem gritar, sem histeria? Isso é bom ou ruim? É bom. É bom quando a mulher faz o bem pelo seu esposo. É tão bonito quando eu chego no meu quarto e eu vejo minha cuequinha toda limpinha, arrumadinha, as minhas camisas branco, branco, preto, preto, do padre de padre. Alguém fez o bem por mim. Isso é bom demais. Gente, tem coisas tão pequenas que vai tornando a nossa vida feliz. Quer ver uma coisa que eu gosto? É de tênis limpo. Eu me amarro e ver dentro do meu guarda-roupa aquela borracha do tênis limpinho. Eu me sinto tão feliz. Quando o Francimar chegou lá em casa, ele chegou atrasado para a missa, 3 horas da tarde. Ele não avisou. Aí ele chegou cedo. A gente fica desesperado. Aí ele saiu para lanchar, tranquilo. Se a porta está fechada, vai procurar alguma coisa para fazer. Vai em paz. Filhão, estou chegando. Calma, padre, tranquilo. Fica em paz. Eu estou aqui bem. Saiu para lanchar. A gente aproveita cada momento da vida. Aleluia. Cheguei dentro de casa, tinha um cuscuz pronto. Tinha a minha mesa posta, do jeito que eu gosto: garfinho, a faca, suplar, tigelinha que eu gosto de comer meu cuscuz. Graças a Deus, Francimar já tinha tomado café e eu tomei sozinho, para o cuscuz ser todo meu. Fazer o bem não é uma doença que eu fui curado, não foi um carro que eu fui presenteado, não foi uma coisa extraordinária, não. Fazer o bem é construir na história do outro momentos incríveis, capazes de ser compartilhado no silêncio daquele que preparou. Quando eu entrei neste lugar e vi pessoas trabalhando ontem, fazendo o bem, varrendo o centro de evangelização. Talvez você nunca vai conhecer quem limpou a tua cadeira, quem alinhou, ou você acha que é São Miguel, os anjos que alinham as cadeiras que você senta, ou você acha que é Santa Teresinha que transmite essa missa, ou você acha que é São José que construiu esse centro de evangelização? Pessoas que fazem um bem não aparecem. A bondade, ela é feita, mas um homem muitas vezes não consegue enxergar. Eu estava na casa de um amigo e comecei a olhar para a imagem de Nossa Senhora das Graças.
E eu comecei a imaginar, eu falei, meu Deus, quantas mãos foram responsáveis por confeccionar esta imagem? Aquele que pegou o gesso, aquele que modelou a forma, aquele que fez a imagem existir, aquele que a pintou, aquele que a recebeu para a venda, aquele que presenteou, aquele que recebeu. Há um movimento de bondade, de bem. A tua roupa que você veste, quantas mãos foram capazes de confeccionar? Quantas pessoas fizeram aquilo que você está vestindo? O teu tênis, o teu óculos. Imagine, eu fiz meu óculos na Nana Verrete, fazendo uma propaganda, foi de graça, lá no Taguatinga Shopping. Cara, é um movimento de bondade. E vou contar um testemunho para vocês. Padre, mas essa homilia está tão boba. Isso mesmo, é a bobagem da vida que nos torna sensíveis a Deus. A gente não consegue mais ver a bondade que reina e mora na nossa casa mais. A gente não consegue ver as mãos que cozinham, as mãos que lavam as roupas. Pare para ver as mãos daquela pessoa que quando você está trabalhando fica passando a tua roupa. É sempre a marca de ferro. Olha aí quem é passadeira. Começa a perceber as marcas daquela que deixa a tua roupa passada. Às vezes nos tornamos insensíveis às dores dos outros. Deus, Ele é maravilhoso. E eu vou contar o testemunho, top demais. Pode contar, sim ou não? Porque Deus é bom. Eu quebrei um dente. Ou quando a gente quebra o dente, a gente fica fake só, né? Assim, né? Assim, fica. Quem não tem dente aqui fica de boa. Mas assim, cara, se você quer fugir de alguém, de uma tentação, de alguém, quebra o dente. Pronto, vai embora o Satanás. Não, Satanás. Aí eu não estava elegante. Aí eu liguei para um amigo e falei, cara, é o seguinte, eu quebrei o dente, não estou muito elegante, eu vou celebrar, vou ter que passar na televisão. Aí ele conseguiu um médico. Aí o médico falou, corre aqui. Aí eu cheguei lá, o médico, bom, que maravilha, eu vou fazer, que bom atender um padre, como é maravilhoso atender um sacerdote, um homem. Eles começam a encher nossa bola, começam a falar bem dos padres. Eu falei, cara, tu está fazendo bem para mim. E acaba você sentindo de fato alegria. Sabe por quê? Porque quando você se deixa cuidar, é também caridade, é amor. Amor não é só receber, é dar ao outro a possibilidade de tornar a vida dele feliz, porque ele te dá um presente. Eu estava feliz porque eu estava não mais banguela, era um banguela e desbanguela. Agora o médico fez com tanto carinho, botou meu dentinho no lugar. E passou o tempo, eu esqueci que o dente não era tão bom assim. Eu comi carne e caiu de novo. Eu falei, médico, caiu de novo o dentinho. Aí ele falou para mim, vem aqui na clínica amanhã, eu vou te passar o localizador, vou estar em Águas Claras. E quando eu botei no Waze, começou o meu carro a ir para Águas Claras. E eu pensando, conversando alto, porque eu converso comigo mesmo, eu amo conversar comigo, eu sou gente boa, eu me amarro de trocar ideia comigo. E eu comecei a conversar comigo, e a gente conversa, e quando a gente conversa, a gente começa a ter boas ideias. Mas de repente, aquela localização que era para ir para Águas Claras, ela começa a te direcionar para Taguatinga Norte. Eu falei, sem perceber, deixei o carro ir, falei, a localização é por aí. E de repente, aquele médico, ele tinha um nome, o primeiro. Mas de repente eu fui para um outro médico, para o outro consultório, que não era aquele que eu conhecia. Cheguei lá, eu falei, eu tenho uma consulta marcada. Ela, consulta marcada? Qual é o seu nome? Padre Carlos Alexandre. E o médico falou, não, eu vou atender ele. Não estava marcado, não, atendo ele. E eu não estava marcado, eu marquei ontem com o senhor. E ele, não, tranquilo, pode entrar, seu Padre Carlos, tal. Que beleza. E ele me atendeu. E ele falou, ixi, isso aqui você vai colocar, vai cair. Eu vou fazer um tratamento para você nunca mais ter problema com dente nenhum.
E ele falou: vou tirar uma radiografia e tudo que você precisar eu vou te dar, todos os dentes, eu vou deixar tua mastigação. E era muita coisa, porque a boca não estava tão alinhada. Ele falou: você está mastigando certo. E tudo que ele falava me alegrava, porque agora alguém estava dando solução para a minha boca, porque ninguém tinha nada até aquele momento. Mas quando ele começou a falar, ele falou: vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E eu contando, eu falei: meu Deus, pobre, miserável, já é caro a obstrução de um dente, imagine um implante, imagine consertar o dente do jeito que ele quer. Eu falei: meu Deus do céu, vai ser o meu jegue elétrico, o meu carro velho, eu vou ter que vender ele para ter uma boca boa. Minha boca vai ter o valor de um carro, porque é caro, mas aquele homem, ele mandou fazer a radiografia, e aquele homem não era o médico que eu conhecia, ele não era o médico que me indicou, o próprio Deus me colocou naquela clínica, e Deus te falou: filho, eu quero te dar algo muito melhor. Eu me senti um rei, um príncipe. Ele arrumou o meu dente, eu senti ele firme, eu top. Ele começou, ou seja, Deus muda os percursos da nossa vida para nos levar a lugares que a gente desconhece. E Deus me colocou no lugar, e quando ele falou assim: eu vou te dar todo o tratamento e você não vai pagar nada. Gente, é tão gostoso quando você escuta essa palavra: não vai pagar nada. Não é verdade? Cara, é maravilhoso. Às vezes um pão de queijo que tu come, e chega teu amigo e fala: eu vou pagar o pão de queijo. É tão gostoso quando a gente faz a vida do outro muito melhor se eu não existisse. Depois descobri que aquele médico era o mesmo nome do outro médico. O primeiro médico era Marcos, e o outro médico também é Marcos. E aquele homem falou: não, eu te conheço, te vi no Despertar, nem acreditei quando o senhor entrou aqui. Eu falei: então, sou famoso, então faz aí. Eu sou famoso. Tem uma linguagem aí, né, do pessoal que fala aí, hashtag de graça, é tudo na arroba, dá certo. Mas eu me encantei com o cuidado de Deus. Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo. Comece a colocar isso como pedagogia da tua vida. Faça o bem, faça o bem, faça o bem em casa, faça o bem na rua. Alguns momentos nós não vamos conseguir fazer o bem, porque tem um homem mau dentro de nós, mas logo nós vamos perceber que a nossa raiz, ela não pode ser má. A nossa raiz, ela tem que ser boa. Mesmo quando eu caí e não consegui fazer o que eu gostaria de fazer, eu tenho que voltar novamente a fazer o bem. Muitas pessoas deixaram de fazer o bem porque outras pessoas o fizeram mal. Muitos de vocês eram pessoas boníssimas, pessoas caridosas, mas passaram por decepções tão grandes que fechou o coração e disse: não vou ajudar nunca mais ninguém. Hoje eu conversava com um homem que dizia: eu tinha um amigo que era artista, desde os 8 anos de idade, ele começou a descobrir que ele tinha facilidade de desenhar. E quando ele desenhava, todo mundo: uau, uau, que desenho maravilhoso. E todo mundo queria ser amigo daquele jovem, porque ele era a solução da sua preguiça. Porque ele sabia fazer o que ninguém fazia, ele desenhava como ninguém. Só que ele era tímido, ele era vergonhoso, ele tinha medo. Então ele fazia os desenhos, mas ele era uma pessoa tímida. E um dia, diante do seu talento que todo mundo exaltava, todo mundo aplaudia, mas ele era tímido. Um dia ele estava fazendo aquilo que ele mais sabia fazer de melhor. A professora passou perto dele e olhou, pegou o seu desenho, levantou e falou: olha o que este artista está fazendo. Em vez de estar estudando, está perdendo tempo. Aquele menino que era tímido se sentiu humilhado. Naquele momento aquela professora estava matando
o artista que existia naquele jovem. Ele passou a não mais desenhar, ele passou a não mais escrever com a arte, ele já não mais fazia desenho. Se passaram anos e anos e anos e anos, ele carregava um bloqueio na sua alma. Ele carregava algo do qual aquela professora, que era para ser a responsável por elevar o dom daquele jovem, ela sepultou, ela matou, ela colocou no túmulo. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Se passaram os anos, mas o dom não se acabou. Ele começou a voltar a desenhar, ele começou a voltar a escrever e a fazer as suas artes. Depois se tornou um dos maiores artistas do Brasil. Não pergunte o nome, não sei. Eu só sei da história, que essa é a história que é de muitos de vocês. Muitos de vocês deixaram a vossa arte parada. Muitos de vocês paralisaram a vida em algum momento. Muitos de vocês estacionaram, estagnaram. Talvez alguém um dia te paralisou na vida. Muitos de vocês até mesmo no casamento começaram a ser paralisados por uma palavra, por uma voz, por uma maldição. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor dará novamente aquilo que um dia você deixou lá atrás. Você que deixou de fazer coisas extraordinárias na sua vida, porque um dia alguém te paralisou, seja na infância, seja na adolescência, seja no casamento, seja em qualquer lugar. Um dia uma professora me disse: você é burro, você não vai ser nada, você não vai crescer. Eu com 8 anos de idade, eu comecei a carregar dentro de mim um trauma. Eu comecei a carregar um homem vazio. Eu comecei a carregar traumas. Eu reprovei a 5ª série 3 vezes. Eu comecei a ter bloqueio e achava que todo mundo era inteligente, e achava que eu nunca seria nada na vida. Porque existem pessoas que entram na nossa história para sepultar a nossa vida, e a gente carrega. Você não sabe como é duro carregar um trauma, carregar um bloqueio, carregar uma impotência, carregar uma fraqueza. Era apenas uma criança de 8 anos de idade, que por uma infeliz frase de um professor, de uma professora, eu nunca acreditei que eu poderia ser alguma coisa na vida. Eu estava diante dos estudos como esse filho da viúva de Naim. Às vezes eu estava morto. Eu achava que eu não ia ser nada na vida, que eu nunca estaria talvez hoje pregando para uma multidão de pessoas, porque um dia alguém infelizmente me matou. Mas este homem que um dia foi morto pela voz de uma professora, do qual eu já perdoei, do qual eu já dei a ela a minha sentença do perdão, a minha vida começou a ser transformada. Porque eu não sou burro, eu não sou aquilo que ela falava, eu sou aquilo que Deus escreveu, eu sou aquilo que Deus falou de mim. E muitos de nós estamos talvez vivendo como esse filho da viúva de Naim. Aquela mãe carregava o seu único filho, além de não ter mais esposo, porque ela perdeu o esposo, ela perdeu o amor da sua vida, o homem que a protegia. Aquela mulher não carregava simplesmente um defunto, aquela mulher não carregava simplesmente o seu filho morto, aquela mulher carregava uma história. Aquela mulher também estava morta, como morta estava o seu filho. Aquela mulher estava no cortejo, aquela mulher estava no momento fúnebre, carregando agora a sua última força, a sua última esperança. Aquela mulher estava morta, como morta estava o seu filho. Aquela multidão querendo consolar e se colocar diante daquela mulher, se une a ela na sua dor. Parentes, amigos, sem palavras eles não conseguem consolar, porque há palavras que é importante a gente entender que não é capaz de suprir a dor que cada um passa, mas a presença é importante. E ali estava a viúva de Naim e aquela multidão.
o cortejo fúnebre carregando os restos mortais de um filho querido. Eram os últimos momentos daquela mãe com aquele filho. Era um momento em que ela iria sepultar e se despedir do seu filho. Mas eis que Jesus já conhecia a dor daquela mãe. Jesus, ele tinha um encontro marcado com aquela mãe naquele lugar. E agora eu gostaria que vocês começassem a colocar a sua mente para funcionar. O dom do entendimento agora que o Padre está falando na rádio todos os dias. É aqui que o nosso entendimento dá a sua voz. De um lado, a multidão, o morto, a viúva e a tristeza. Do outro lado, uma outra multidão. Essa multidão com aspecto diferente. Agora uma multidão que carrega não a morte, mas a vida. Agora é o encontro das duas multidões. É o encontro dos dois povos. É o encontro daquela multidão que tem como fundamento Jesus, que vai ao encontro de Jesus com alegria, com felicidade, que carrega o bem, que carrega a paz, que carrega Jesus. Então essas duas multidões é para nós uma visão profética nessa noite. De um lado, aquele que precisa se levantar, aquele do qual é impossível um homem nessa terra levantar sem a força de Deus. Aquela mãe é impotente, nem o amor da maior mãe, nenhum amor é capaz de fazer aquilo que o amor maior pode fazer. Eu sei que você tem muito amor no seu coração. Eu sei que você gostaria de tirar aquela pessoa que você ama da escuridão. Eu sei que você queria ter força, mas você se sente impotente. Você queria ter essa fé, mas como aquela mãe você não tem. Como aquela viúva você não consegue. Mas de repente aparece aquele que dá conta, que consegue. O encontro dessas duas multidões. Uma sem Jesus, uma com Jesus. Quando se encontram Jesus e a viúva, é o encontro da mãe com o filho. É o encontro da mãe com o... É o encontro do filho com a mãe. Da mãe com o filho. Eu estava partilhando sobre esse evangelho com o Francimar Costa. E a gente estava se emocionando falando dele. E ele falou: Padre, esse encontro de Jesus com esta mãe parece o encontro de Jesus na cruz com a sua mãe. Aquela palavra de Jesus dizendo para ela: não chores. Aquela mulher chorava. E Jesus estava dizendo: não chores. Parou, tocou a mão no caixão. Aquela mãe sem entender por que ele está falando para não chorar. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã. Porque homem nenhum é capaz de levantar um defunto, mas Jesus é capaz. Talvez você não tenha força para se levantar. Talvez você não tenha força para vencer o que você está lutando. Mas hoje nós somos essa multidão que nos encontramos com Jesus. Talvez você seja essa viúva que perdeu tudo, que perdeu a alegria, que perdeu a esperança. A alma daquela viúva gritava: vem me levantar, eu não tenho mais forças. Aí Jesus disse: não chores. Aí Jesus gritou para aquele menino morto, defunto. Ele disse: levanta. E ele se levantou, se assentou
eu com toda sinceridade, se fosse eu, na hora que esse menino se levantasse, eu estaria debaixo da minha cama, desesperado de medo. Ou então lascava-lhe uma pedra e falava: não, brincadeira à parte. Muito maior do que medo é a surpresa daqueles que carregavam o morto, que carregavam a tristeza, que carregavam o medo, que carregavam o desespero. Quando eles se encontram com Jesus, o medo dá lugar à coragem, a morte dá lugar à vida. A viúva agora ressuscita, porque não é só a alegria do menino que vive, não é só a alegria da mãe, é a alegria da comunidade, daquele povo que estava morto e agora com o encontro com Jesus ele volta a viver. É isso que Deus está fazendo conosco nesses 7 dias de seco de Jericó. Deus, ele não quer filhos e homens, mulheres, jovens, crianças mortos. O Senhor hoje diz a nós: levanta, levanta, saia da escuridão. Você chegou talvez nesse centro de evangelização morto, talvez você chegou nesse lugar destruído, talvez você chegou nesse lugar igual a esta viúva, mas você vai sair agora com a palavra de ordem: levanta, levanta e anda. Feche os teus olhos agora, se coloque em uma posição de oração, porque hoje é o encontro, é o encontro da mãe com o filho, é o encontro da multidão morta com a multidão viva. Respira fundo, respira. Eu gostaria que você ouvisse essa canção que é de autoria do próprio Francimar. E na hora que a gente estava rezando com esse evangelho, Deus tocou tanto o nosso coração, porque a canção vai dizer: vem me levantar. Só o teu poder, Senhor, é disso que você precisa. Diga para Deus aonde você precisa erguer a tua vida nessa noite. Talvez nós precisamos hoje reerguer juntos, reerguer a nossa história. Então escute essa canção, cada letra, por favor, e deixe ela entrar no teu coração. É um presente de Deus, uma carta de Deus, junto com a nossa carta. É Jesus e você, você e Jesus. O bem está aqui agora.